Se você tem um gato em casa, com certeza já passou por isso. Móveis novos, cuidados com todo carinho, e no dia seguinte, os cantos completamente arranhados. Essa mistura de frustração e resignação já atingiu todos nós que convivemos com gatos. Mas a verdade é que, embora pareça um comportamento irritante, isso tem um propósito natural. Neste vídeo vamos descobrir por que o seu gato arranha os móveis, o que você pode fazer para evitar isso de forma eficaz, e como fazer com que ele prefira usar o arranhador em vez de destruir seu sofá favorito. Spoiler: não precisa gritar, nem castigar, nem cobrir a casa inteira com cobertores. Só é preciso entender o comportamento dele e redirecioná-lo com inteligência. Vamos por partes. Por que os gatos arranham? Quando você vê seu gato arranhando com força as pernas do sofá ou o canto de uma cadeira, é fácil pensar que ele faz isso por raiva ou teimosia. Mas a verdade é que arranhar é um dos comportamentos mais naturais e importantes na vida de um gato. Desde cedo, os gatos arranham por vários motivos. Um dos mais básicos é a manutenção física. Ao arranhar, eles removem as camadas mortas das unhas, o que as mantém afiadas e saudáveis. Mas também existem razões sociais e emocionais por trás disso. Nas patas dos gatos existem glândulas que liberam feromônios. Esses feromônios servem para marcar território de forma química. Ao arranhar, o gato não só deixa marcas visíveis, mas também um recado invisível para outros animais: este lugar é meu. Além disso, o ato de se alongar enquanto arranha ajuda a esticar os músculos e as articulações, algo que eles precisam fazer várias vezes ao dia para se manterem ágeis e confortáveis. E como se não bastasse, muitos gatos fazem isso também para liberar tensão. É uma forma natural de lidar com o estresse ou o tédio. Então, em vez de ver o arranhado como um comportamento irritante, é melhor entendê-lo como uma necessidade básica. Você não pode eliminá-lo, mas pode oferecer ao seu gato um lugar melhor para fazer isso. Esse é o segredo. Escolhendo e posicionando o arranhador certo. Agora que entendemos que arranhar é uma necessidade, o próximo passo é oferecer ao seu gato uma alternativa real e funcional. E é aqui que muitas pessoas erram. Acham que qualquer arranhador serve, mas nem todos são iguais. A primeira coisa a considerar é o tamanho. Um bom arranhador deve permitir que o gato se estique totalmente em pé. Se for muito curto, ele não vai usar. Os gatos precisam se alongar enquanto arranham, então a altura é fundamental. Depois, pense na estabilidade. Se o arranhador balança, se move ou parece inseguro, o gato simplesmente vai ignorá-lo. Procure um com base firme, que não caia facilmente, especialmente se você tem um gato grande. A textura também é importante. Sisal, papelão ondulado ou carpete duro costumam ser muito atrativos para a maioria dos gatos. Alguns preferem superfícies verticais, outros horizontais. Observe como seu gato costuma arranhar para saber qual tipo escolher. E algo que muitos não consideram: a localização. Não coloque o arranhador em um canto esquecido. Coloque exatamente onde o gato já costuma arranhar. Se for ao lado do sofá, então é lá que ele deve estar. Com o tempo, você poderá movê-lo gradualmente. Mas no início, o arranhador precisa competir diretamente com o móvel. Se estiver mal posicionado, o gato nem vai olhar para ele, tornando o arranhador mais atraente do que o móvel. Ter o arranhador ideal não garante que o gato vá usá-lo de imediato. Às vezes, ele precisa de um empurrãozinho para mudar de hábito. Lembre-se que seu gato já tem uma rotina estabelecida. Ele sabe onde gosta de arranhar e faz isso automaticamente. Por isso, o arranhador não só precisa estar bem feito e bem posicionado, mas também deve ser irresistível. Uma das estratégias mais eficazes é o uso de catnip, erva do gato. Muitos gatos reagem com entusiasmo a essa planta, cheiram, se esfregam, e começam a arranhar por puro prazer. Polvilhe um pouco no arranhador ou esfregue uma folha seca na superfície. Você também pode usar feromônios sintéticos, que imitam os que o gato libera naturalmente quando se sente seguro. Esses feromônios fazem com que o arranhador pareça dele. Outra técnica poderosa é o reforço positivo. Toda vez que você vir seu gato usando o arranhador, elogie com um petisco, um carinho ou palavras suaves. Com o tempo, ele vai associar o arranhador a coisas boas. E não subestime o poder da brincadeira. Brincar com uma corda ou uma pena perto do arranhador convida o gato a explorá-lo, tocá-lo, eventualmente, arranhá-lo. Ao transformar o arranhador em um espaço de interação e recompensa, aos poucos ele vai deixar de ver o móvel como a sua zona preferida, desencorajando os arranhões nos móveis. Assim como é preciso tornar o arranhador atraente, também é necessário fazer com que os móveis percam o encanto. E
não se trata de gritar ou jogar água, isso só gera medo e ansiedade, e a longo prazo, mais comportamentos indesejados. Existem formas muito mais eficazes e respeitosas de desmotivar os arranhões. Uma das mais simples é usar fita dupla face nos locais mais atacados. Os gatos detestam superfícies pegajosas, então é bem provável que parem de se aproximar ao notar essa textura. Também existem sprays comerciais com aromas que os gatos não gostam, como cítricos, vinagre ou eucalipto. Aplique um pouco em áreas específicas, mas sempre teste antes numa parte pequena do móvel para evitar danos. Se o problema for grave e concentrado em um único móvel, cubra-o temporariamente com um cobertor grosso ou capa protetora. O importante é que a textura do móvel deixe de ser atraente para arranhar. Agora, isso não vai funcionar se não for combinado com uma alternativa clara. O arranhador precisa estar acessível, visível e associado a experiências positivas. É uma estratégia dupla: desconforto no móvel, atração no arranhador. Assim seu gato, por escolha própria, vai preferir o lugar certo para arranhar. Enriquecimento do ambiente. Muitas vezes achamos que os gatos são animais independentes, tranquilos e que não precisam de muito além de comida e uma caminha confortável. Mas a realidade é que os gatos são criaturas extremamente curiosas, ativas e naturalmente caçadoras. Mesmo vivendo dentro de casa, o instinto continua presente. E se esse instinto não for canalizado, é provável que eles comecem a descarregar energia de formas indesejadas, como arranhar móveis, escalar cortinas ou até morder objetos. Por isso, enriquecer o ambiente não é luxo, é necessidade. Pense no espaço do seu gato como um pequeno mundo que precisa de exploração e estímulo. Coloque arranhadores verticais e horizontais, túneis, prateleiras ou nichos para escalar. Gatos adoram alturas porque se sentem seguros e podem observar o ambiente. Se você tem uma janela com vista, facilite o acesso a ela. Observar pássaros ou o movimento da rua é uma grande fonte de entretenimento mental. Adicione brinquedos que simulem presas, como penas, bolinhas ou varinhas com corda. E varie esses brinquedos de tempos em tempos para que não percam o interesse. Até uma simples caixa de papelão pode virar uma aventura. Quanto mais estimulado for o seu gato, menor será a necessidade de marcar território com arranhões compulsivos. Um gato entretido é um gato equilibrado, e isso se reflete por toda a casa. Constância e paciência. Aqui vem a parte mais difícil para muitos, a constância. Mudar o comportamento do seu gato não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo gradual, em que cada passo conta. Vai haver dias em que tudo parece estar funcionando, e outros em que você vai sentir que voltou ao ponto de partida. Mas o importante é continuar. Porque cada vez que você reforça um bom comportamento, está plantando uma semente que dará frutos a longo prazo. Lembre-se disso, gatos não respondem a punições. Na verdade, broncas ou gritos podem gerar mais ansiedade, e com isso, mais arranhões. Gatos aprendem com repetição positiva. Então, sempre que você ver seu gato usando o arranhador, comemore. Elogie, faça carinho, ofereça um petisco. E se ele voltar ao móvel, mantenha calma. Simplesmente volte a reforçar a alternativa. Aplique catnip de novo, brinque perto do arranhador, torne a experiência atraente novamente. Também é importante que todos na casa sigam o mesmo caminho. A coerência é fundamental. Você não pode deixar ele arranhar o sofá um dia e brigar no outro pelo mesmo motivo. A paciência, combinada com a constância, sempre traz resultados. E quando você finalmente ver seu gato indo direto para o arranhador sem pensar, vai saber que tudo valeu a pena. Se você gostou deste vídeo e quer mais dicas para entender e melhorar a convivência com seu gato, se inscreve no canal. Me conta nos comentários se você já testou algum desses métodos ou se tem alguma dúvida específica. E se conhece alguém que tem um gato destruidor de sofás, compartilha este vídeo. A gente se vê no próximo, com mais dicas para humanos felinos.